Bom dia, seja bem-vindo ao Diário de Bordo. Quero falar com você sobre a situação aí que estamos começando a enfrentar e um pouquinho sobre os oportunistas. Depois da vinheta, bom dia! Pois é, meu irmão, minha irmã, bom dia mais uma vez. Estamos enfrentando aí, ou começando a enfrentar, um tempo muito difícil com a chegada desse vírus aqui no nosso país. Muito bem. Nós, enquanto cristãos, eu creio que devemos ser conhecedores da palavra, né? E sabermos que, de fato, estamos diante do cumprimento das Escrituras. Nós, enquanto cristãos, devemos estar cientes de que devemos, sim, ter alguns cuidados, porque nós somos pessoas que vivemos numa sociedade e temos um corpo que se desgasta, um corpo que adoece, um corpo físico, enfim. Mas o que eu fico mais perplexo em tudo isso são os oportunistas. Pessoas que, na verdade, ficam aproveitando da situação para apavorar, para implantar terror, né? Ou ainda para aparecer mesmo falando coisas que não fazem o menor sentido. Como, por exemplo, ontem recebi uma mensagem de uma pessoa, e não vou aqui citar nomes, até por questão de leis, né? E esse lembrete, aí fiquei sabendo que ele foi distribuído em vários grupos. Veja bem se isso não é oportunismo. O que diz esse lembrete, ou esse bilhete, esse recado? Convocação urgente para todos os evangélicos que servem a Cristo e papapá, papapá. Mas num determinado trecho diz assim: querem fechar todos os lugares que se aglomeram pessoas e sabemos que com isso as nossas igrejas também. Mas não vamos nos calar perante essa investida do inimigo. Meu irmão, pensa bem aqui comigo. Você católico, você evangélico, você espírita, seja lá qual for a sua religião. Você já pensou se isso fosse realmente uma investida do diabo, como diz esse recadinho aqui? Porque diz assim, mas não vamos nos calar perante essa investida do inimigo. Você já pensou se realmente isso fosse uma investida do diabo sobre a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, sobre, enfim, todas as religiões existentes aí no mundo? Então o nosso Deus seria muito incompetente. O nosso Deus, o Deus no qual nós acreditamos, seria uma mera ilustração. O nosso Deus não seria supostamente um Deus poderoso como né? E o diabo faz uma pandemia mundial e o nosso Deus simplesmente ficaria olhando, e aí, ao invés de Deus tomar providências, teríamos nós que tomar a frente de Deus, né, para entrar em jejum e oração, para expulsar o diabo, porque Deus perdeu o controle sobre ele e ele está
dominando o mundo com dessa doença, com esse tal desse vírus. Meu irmão, uma questão de raciocínio, uma questão de lógica. Se eu acredito que o diabo está fazendo tudo isso aí, então o Deus que eu sirvo é mentiroso. O Deus que eu sirvo é falso. Mas nós sabemos que não é assim. O nosso Deus é poderoso sim para reverter todo e qualquer quadro, para mudar toda e qualquer situação. Mas aí o que acontece? Porque primeiro, inteligentemente, quem fez isso, põe jejum e oração. Vamos entrar em jejum e oração, porque o inimigo quer que as igrejas fechem. Meu irmão, a Bíblia diz também que nós temos que estar sujeito às autoridades, e diz ainda mais que toda autoridade é constituída por Deus. Portanto, não vamos ser desobedientes. Se os governos, ou se o nosso governo está tomando tal atitude, tal decisão, é para tentar evitar um número maior de mortes, tais como em outros países tem acontecido. Países que, inclusive, não acreditavam nesse vírus e agora estão sofrendo as consequências pela desatenção, pela displicência. Mas, meu irmão, minha irmã, nós temos que saber que isso é real, que está aí e que nós temos que seguir as instruções oficiais, tá? Oficiais. Procure sempre se informar de órgãos oficiais, porque também está existindo aí uma gama de áudios, de vídeos, dizendo que isso, que aquilo, que já morreu 10, que já morreu 15, que já morreu 20, que é mentira, que morreu 1. Irmãos, não vamos ajudar a disseminar o pânico, não vamos ajudar a disseminar a mentira. Nós que prezamos pela verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então não vamos ficar compartilhando qualquer coisa, qualquer situação. Veja bem que nós temos que estar conscientes de que nada mais é do que o cumprimento das Escrituras. Leia aí na sua casa, na sua Bíblia, Mateus, livro de Mateus, capítulo de número 24, versículos 6 e 7, que dizem assim: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Vou repetir para você. E haverá fomes e pestes. Isso não é uma peste? Não é uma peste que se espalhou no mundo inteiro? E terremotos em vários lugares. Versículo 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Meu irmão, é mister, é essencial você conhecer a palavra, você conhecer a Bíblia. Jesus disse de certa feita para os próprios discípulos: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E você como cristão, não estou falando de evangélico, de católico, você como cristão, como alguém que acredita em Jesus Cristo, você tem a obrigação de conhecer a Bíblia, de conhecer a palavra e não se deixar levar por áudios falsos, por pessoas que querem plantar o terror, implantar o pânico aí no meio da população e principalmente no meio do povo cristão. Portanto, meu irmão, minha irmã, siga as instruções, sempre instruções oficiais. E já que estamos falando nisso, eu quero encerrar esse vídeo dando uma dica para você que eu acabei de ver na televisão, de um médico, tá? Dizendo assim: você não acha álcool gel. Álcool gel aí tem álcool gel de 30, de 50, de 70, de 100, né? Porque imagina que o brasileiro não gosta de aproveitar de situação nenhuma. Imagina, longe disso.
Então, você pode fazer o álcool esterilizador aí na sua casa da seguinte maneira, conforme eu assisti no Jornal da Record agora de manhã, nessa quarta-feira. Você compra lá na manipulação o álcool 70% e mistura ele em 5% de glicerina, tá? Mistura álcool 70% ou mistura ele lá com 5% de glicerina líquida e aí você vai ficar com as mãos esterilizadas. Não pode ser o álcool puro, segundo o médico disse, né? Porque o que vai acontecer? Vai acontecer que se você puser o álcool puro, ou álcool, como muitos estão falando aí com gel de cabelo, o álcool evapora, fica o gel na sua mão, não vai resolver nada. Se você pôr o álcool puro, ele resseca a sua mão, evapora e também não vai esterilizar nada. Segundo ele, essa mistura ele já usava antes do álcool gel, quando ele começou a trabalhar, né, em consultórios, em laboratórios, já usava essa mistura, álcool 70% e glicerina a 5% ali, mistura e pode usar tranquilamente. Isso é indicação médica que eu vi no Jornal da Record nesta manhã de quarta-feira, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo e abençoado dia. Presta atenção nas escrituras, não se deixe levar por pessoas que querem implantar o terror e que querem fazer boneco de você, tá bom? Vá sempre por informações oficiais, busque sempre informações oficiais. Que Deus te abençoe. E um abraço do amigo do pastor Eduardo Rogério em mais um Diário de Bordo, muito mais que especial para você nesta manhã. Bom dia.